Banco de Moçambique alerta que custo de vida pode subir ainda mais. Terminou hoje a Mosgrow, maior feira nacional de agronegócio. Transporte interdistrital sobe entre 140 a 1.100 meticais. Boa noite. O Banco de Moçambique diz que o custo de vida pode ficar mais alto nos próximos tempos. No entanto, o Banco Central diz que a guerra na Ucrânia tem um impacto limitado na economia nacional. A inflação homóloga do mês de maio quase atingiu 10%, influenciada em grande medida pela subida do preço dos combustíveis e outros choques à economia. O Banco de Moçambique diz que continua a analisar os riscos que prevalecem na economia, de modo a tomar medidas para controlar a inflação. Entretanto, a instituição admite que, se a atual conjuntura prevalecer, poderá em breve haver pressão. O comprometimento do banco é manter a inflação onde diz no médio prazo, como me referi. Mas no curto prazo, há de haver sim pressão de inflação e as medidas a serem tomadas têm que ser compatíveis com aquilo que é a previsão, acima de tudo, do médio prazo, e não com o que está a ocorrer hoje, que muitas das vezes, como dissemos, não tem a ver, pelo que explicou o Dr. Pinho, com a procura de bens e serviços. Tem a ver com outros fatores, neste caso, fatores que influenciam os preços administrativos. Moçambique não escapou do impacto econômico da guerra russo-ucraniana, mas o regulador diz que o efeito direto é limitado. O efeito é limitado. Por quê? Porque o comércio externo com a Rússia e a Ucrânia representa apenas 1% do comércio externo global. Importamos, naturalmente, alguns cereais e fertilizantes daqueles países e, como exportação, colocamos naqueles países tabaco e algum grafite natural. Sobre a capacidade do país de superar as importações no cenário econômico desafiador, o regulador do sistema financeiro garante haver reservas suficientes para cobrir mais de 3 meses de importação de bens e serviços. Neste momento, os níveis de reservas que o país tem são suficientes para cobrir acima de 3 meses de importação de bens e serviços. O diretor de Comunicação e Imagem do Banco de Moçambique falava a jornalistas esta quinta-feira durante a sessão de perguntas e respostas. Ainda hoje, o Banco de Moçambique disse que aconselhou o governo a operacionalizar o Fundo Soberano antes do início da exploração do gás natural. O Banco Central acrescenta que já submeteu ao Executivo o modelo do Fundo Soberano. O processo de consultas envolvendo o governo, a sociedade civil e o setor privado para a criação do Fundo Soberano arrancou há 2 anos e já existe uma proposta do Banco de Moçambique entregue ao governo sobre como deve funcionar a entidade. Enquanto não se cria o fundo, o calendário da exploração do gás prossegue. O projeto Coral Sul FLNG, localizado na área 4 da Bacia do Rovuma, por exemplo, já está em fase de testes na plataforma instalada no mar e espera-se que avance até dezembro próximo. Devido à complexidade dos projetos e das receitas esperadas, o Banco Central revela que aconselhou o governo a aprovar o Fundo Soberano antes do arranque da exploração de recursos naturais no país. O Banco de Moçambique sempre defendeu a ideia de que o Fundo Soberano tem que ser criado antes do início da exploração e exportação dos recursos naturais. Pelo menos esse aconselhamento foi dado, mas como disse, o governo é soberano, no momento oportuno irá dar os passos subsequentes.
O Banco Central, que esteve em frente dos trabalhos técnicos visando a criação de um modelo transparente para a gestão das receitas provenientes dos recursos naturais, avança que a sua responsabilidade terminou quando submeteu a proposta de fundo soberano ao governo. Que houve partilha de responsabilidades na constituição do Fundo Soberano. A responsabilidade do Banco de Moçambique neste processo de criação terminou exatamente quando submetemos a proposta junto ao governo. Fez todo aquele trabalho técnico e submeteu-se a proposta após as consultas e etc. Aquilo que entendemos com a sociedade que podia ser o modelo de um fundo soberano e submeteu-se ao governo. Lembre-se que o projeto Coral Sul começa a dar receitas ao Estado este ano. O preço do transporte interdistrital vai subir a partir da próxima semana. Os aumentos variam entre 140 a 1.100 meticais. Uma semana após a entrada em vigor de novos preços de combustível, a FEMATRO anunciou através deste comunicado o agravamento das tarifas para as viagens de longo curso, devendo a nova tabela ser aplicada no dia 15 deste mês. Esta medida não estamos a praticar só por causa dos preços dos combustíveis. É preciso saber que no ano passado, quando me referi, nós não tínhamos ainda as portagens. Hoje, um outro carro, com a introdução das novas praças de portagem na N1, que sai de Maputo à Beira e volta, tem uma despesa só de portagem de 8.360 meticais. Além disso, estão também os custos de manutenção, que, segundo os operadores, são insustentáveis por conta das condições precárias da Estrada Nacional número 1. A STV, que há uma semana trouxe aquilo que é fotografia real da N1. Portanto, nós estamos a falar de um trajeto, de um transporte que o autocarro pode sair de Maputo com pneus novos e voltar sem nenhum deles. Portanto, é um transporte que é feito na base de um grande risco, por um lado, por outro, é que os custos estão extremamente elevados. Entretanto, a tarifa sofrerá um agravamento de 2 meticais por quilômetro, comparado com os 1 metical e 75 centavos aplicado atualmente, o que significa que o aumento é de 0,25 centavos por passageiro a cada quilômetro. Por exemplo, viajar de Maputo para Lixinga são 4.900 meticais. Com a nova tarifa, a mesma viagem passa a custar 6.000 meticais, um agravamento de 1.100 meticais. Atualmente, da cidade de Maputo para Nampula, paga-se 3.600 meticais, mas a partir de 15 de julho, em curso, serão necessários 4.500, um incremento de 900 meticais. De Maputo a Chimoio, neste momento, cobra-se 2.000 meticais. Com a subida de 300 meticais, o passageiro terá que pagar 2.300 meticais. De Maputo para Xaixai, a tarifa aplicada é de 360 meticais e com agravamento de 140 meticais passará a custar 500 meticais. As novas tarifas são anunciadas numa altura em que o governo, através da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, garantiu já haver fundos para subsidiar os passageiros e compensar os transportadores no país. O governador da província de Maputo visitou hoje a Feira Nacional de Agronegócio. Júlio Parruque disse que a Mosgrow é uma plataforma que promove a transformação da agricultura. Foi ao início da tarde desta quinta-feira, segundo e último dia da Mosgrow, que o governador da província de Maputo, Júlio Parruque, escalou a Arena 3D para de perto ver a dinâmica do agronegócio moçambicano. À chegada, o governante visitou a exposição e interagiu com os expositores. Bem impressionados com a presente edição do Mosgrow. É um grande e bom compromisso para a promoção do desenvolvimento cada vez mais contínuo no setor agrário em geral. E a província de Maputo tem uma palavra a dizer neste domínio. Então estamos aqui para ter contato com as experiências, para partilharmos a nossa visão e reiterarmos o nosso compromisso de mobilização de mais investimentos para produzirmos. A geração 3
de geração 4. No interior da sala onde estão expostos produtos e serviços que dão corpo e forma ao agronegócio praticado em Moçambique, o dirigente igualmente visitou a exposição de alguns distritos da província que ele dirige. Pelo que viu, o governador não tem dúvidas da importância da Mosgro para a economia nacional. A Mosgro está a fazer a sua parte. E nós precisamos de compromissos assim. A agricultura, o setor agrário em geral, precisa de intervenção de moçambicanos. E a Mosgro, na sua quarta edição, é um grande contributo. Alguém tem que fazer. E a Mosgro está a fazer. Por isso estamos aqui para participar, porque é uma oportunidade muito importante esta de concertarmos os nossos esforços para que Moçambique comece a produzir resultados de facto. Refere-se que durante os 2 dias da Mosgro, 5 distritos da província de Maputo participaram de painéis de debate, onde falaram das suas ações para impulsionar o desenvolvimento do agronegócio nos respectivos territórios. A eles juntaram-se administradores de 2 distritos de Gaza e Inhambane, respectivamente. As administradoras de Boane e Matutuine, na província de Maputo, convidam empresários do agronegócio a investir mais nos 2 distritos. A proposta visa dinamizar e aumentar a produtividade agrícola. Guilhermina Gaspar e Júlia Muito dividiram um painel sobre dinâmicas locais de desenvolvimento do agronegócio. Na ocasião, as 2 dirigentes apresentaram oportunidades que os distritos de Boane e Matutuine oferecem. O Parque Industrial, que é o Parque Industrial de Beluane. Na componente agrária, nós contamos com 43.200 hectares de terra arável e nesta área temos sensivelmente 32.184 hectares para agricultura de sequeiro, temos quase 6.000 hectares para a pastagem e 5.000 hectares de terra irrigável. Temos um distrito com grandes potenciais para agricultura e pecuária e também turismo, porque estamos no litoral. Nós temos uma extensão de cerca de 400 hectares para a produção de arroz, em que conseguimos produzir 2.289 toneladas por época e numa produção média de 7,5 toneladas por hectare. Matutuine é um dos distritos mais pobres da província de Maputo. Para David Machava, o número de portagens na região é que dita o baixo nível de investimentos, sobretudo para o setor produtivo. Matutuine está muito a questão das terras não ocupadas, ou as pessoas querem investir, o que dá medo, acredito eu, que são as portagens. É preciso que o governo leve à mesa a questão das portagens. Somos a ver essa nossa via, que é a Estrada Nacional número 1, tem volta de 3 a 4 portagens para poder chegar à Ponta do Ouro. Qual é o investimento? Quem vai sair de Maracuene vir investir em Matutuine com grande custo de portagem? E a administradora de Matutuine respondeu. As portagens não estão só em Matutuine, estão em todo sítio. E acreditamos nós que é preciso analisar as portagens numa conjuntura mais larga e não olhar apenas portagem tanto que portagem. As portagens também vieram a reduzir, vieram a diminuir ou têm por objetivo resolver um outro problema das nossas estradas. Com cerca de 70.000 cabeças de gado, Matutuine ainda não tem locais de abate e câmara de conservação de produtos, o que para a responsável pelo distrito constitui um desafio. Nós caímos um pouco de desvantagem porque o nosso gado praticamente é abatido em Maputo. Aqui também sofremos a influência de proximidade com a capital. Então ele sai e vai ser abatido em Maputo e muitas vezes a sua contabilização também é Maputo. Fica tipo Matutuine, não tem carne, mas prontos, temos esse desafio de não termos locais de abate. Ou seja, desafio que queremos transformar já agora neste fórum como uma oportunidade, que é estabelecimento de casas de matança para o gado, né? Para podermos produzir a carne no nosso distrito. Guilhermina Gaspar aposta na reabilitação de regadios e chama os investidores a garantirem a provisão de insumos para o distrito de Boane. Nós conseguirmos em curto espaço de tempo a reabilitação dos 2
regadios que estão inoperacionais, podíamos de fato recuperar uns 220 hectares para a produção de hortícolas. Levarem as lojas de venda de insumos para o nosso distrito, porque de fato não é saudável para o agricultor fazer grandes distâncias à procura de semente, à procura de outros insumos. Ele precisa de ter esses insumos o mais próximo possível e concentrar-se na produção. Guilhermina Gaspar e Júlia Nguito prometem criar condições para uma boa prática da agricultura nos distritos que dirigem. Os oradores da Mosgro dizem que é preciso apostar na tecnologia para dinamizar a agropecuária em Moçambique. Por isso, os tomadores de decisão devem ser mais proativos na busca e na disponibilização da tecnologia. Inovação e transferência de tecnologia na agropecuária é um tema relevante no mundo inteiro. Não sendo Moçambique um caso à parte, a Mosgro convidou especialistas a partilhar ideias capazes de contribuir para o desenvolvimento do setor no país. Tal proeza, segundo António Magaia, depende muito da proatividade dos decisores e do acesso eficiente à informação tecnológica. A tecnologia, bem dito, existe. A tecnologia está disponível. É preciso o nosso país, nossos dirigentes sejam proativos em vir procurar a tecnologia. É preciso que nos chamem, como diziam os outros parceiros, é preciso que chamem aqueles que têm a tecnologia para perguntar como é que se resolve este problema. Nós temos que parar, temos que ser ousados, temos que parar com esta coisa de dizer o agricultor não tem dinheiro, não tem capacidade financeira, temos que sair disto. Na mesma ordem de pensamento, Joaquim Cuna frisou porque o acesso à informação tecnológica deve ser prioridade para os decisores e produtores. Há tempos atrás, a principal fonte da apropriação de riqueza nas zonas rurais era a terra. As pessoas batiam-se para ter grandes extensões de terra. Hoje, a fonte da apropriação de riqueza é conhecimento e tecnologia. Independentemente de ser pequeno, médio ou grande, tem que ter acesso a essas tecnologias. Mas na agropecuária, do que se fala quando se refere às tecnologias? Quando falamos de tecnologia, separamos em dois. Uma coisa é tecnologia de insumos e outra coisa é tecnologia de processos. Então, é um erro querer entrar na tecnologia de insumos, enquanto que a tecnologia do processo ainda não está bem tomada. O que não é erro, com efeito, é considerar que... Quando nós falamos de transferência de tecnologias, temos que entender que há duas partes. A parte que transfere e a parte que recebe. Nesta reflexão também houve uma contribuição proveniente do engenheiro agrônomo sul-africano Fungai Simbe. What I've noticed, if you look at the number of companies exhibiting here, it shows that the technology is available in Mozambique. As contribuições nesta reflexão também surgiram do público. O empreendedor Rui Gomes defendeu que o governo deve favorecer a importação de tecnologias sem custos elevados. Essas tecnologias todas são financiáveis. Temos é que as importar, mas infelizmente quando as importamos temos esses custos acrescidos. E também houve esta constatação. Como não há a comunicação entre o setor privado e o Estado, só eles, posso dizer assim, oxalá que não ofenda ninguém, eles se expõem como dirigentes, mas não nos dirigem, nem nos abraçam. Ainda é o ano, 50 anos depois, importarmos carroça, transportar lixo da Europa? A pergunta ficou no ar. A exploração efetiva das florestas e a estabilidade política são indispensáveis para o desenvolvimento e a sustentabilidade da cadeia de valor florestal de Moçambique. Os oradores da Mosgro falam também de promoção dos produtos no mercado local. A Green Resources, empresa localizada na província do Niassa que se dedica ao desenvolvimento florestal e ao processamento, juntou-se à Mosgro para partilhar as suas experiências. We grow eucalyptus. Those two, Genera, those are the two which we grow in
but mainly our focus is on eucalyptus, less on the pine. So then, plantations for long-term growth and value chain. O melhoramento da cadeia de plantação é para esta empresa uma das saídas para o alcance da sustentabilidade na exploração dos recursos florestais. Entretanto, Evan Mapanga apontou os desafios que o país tem nesta área. We would like maybe for the government to assist us to develop markets for sustainable charcoal. Instead of allowing communities, to cut trees from indigenous forests, why can't they promote people buying from sustainable systems like us? And then the second thing is transport and logistics is also a challenge in our business, especially where we are in Lichinga. O economista florestal Arlito Cuco, que interveio a partir da África do Sul, defende que as florestas nativas, que têm sido uma das maiores apostas, não estão em condições de responder às necessidades atuais. A questão que se coloca o que é necessário para desenvolver plantações florestais? Primeiro, terra e condições agroecológicas apropriadas. Aqui estamos a falar de solos profundos, acima de 100 centímetros, ou seja, com uma profundidade maior que 1 metro, precipitação acima de 1000 milímetros, que predominam as áreas centro e norte do país, com alto potencial para o desenvolvimento de plantações. Para além das condições agroecológicas favoráveis, Arlito Cuco entende que são necessárias infraestruturas básicas. E o país, devido à sua localização, tem, na zona centro, temos um corredor da beira que pode permitir o desenvolvimento de plantações florestais. Há um porto que permite ligações com o mercado internacional, assim como a zona norte, Nampula, Niassa, o corredor de Nacala, né, com um porto de águas profundas. Para além disso, é necessário para o mercado. E, felizmente, Moçambique, devido à sua localização, está próximo dos grandes mercados emergentes que temos na Ásia e no Médio Oriente. Evidentemente, isto não basta, é necessário que haja um quadro político e legal apropriado para o desenvolvimento de plantações. Do Brasil, vieram algumas experiências que revelam que a aposta na cadeia de exploração florestal não ocorre apenas nas grandes empresas, mas também nas atividades do pequeno agricultor, através de pequenas porções de terras reservadas. Pelo menos 20% de cada sítio, de cada pequena fazenda, tem uma área de preservação florestal. E o objetivo é que as áreas que não têm essas florestas que oferecem serviços ecossistêmicos possam construir as suas reservas para passar a oferecer. E nesse trabalho a gente desenvolve uma aceleração de floresta, justamente porque o tempo de restauração ele é longo para uma floresta nativa se consolidar. Muitas vezes, por causa da degradação de cultivo de animais, né, principalmente de gado, as áreas ficam degradadas e o nosso objetivo com a restauração dessas florestas é aumentar a capacidade de produção de água das nossas nascentes. O Brasil possui uma tecnologia de aceleração de florestas. É uma forma que a gente tem de justamente dar menos impacto financeiro para a construção de florestas. Quando você acelera o crescimento dessa floresta, você diminui o intervalo onde a gente precisa de ações práticas que você precisa de investimento financeiro. Então, partindo do princípio que é caro construir uma floresta, nós trabalhamos aí 15 anos no desenvolvimento dessa metodologia para acelerar, reduzir tempo, também por conta dos acordos climáticos que a gente tem até 2030, 40 e 50, poder atingir essas metas e reduzir o custo de investimento. Os oradores falavam num painel sobre o desenvolvimento e sustentabilidade na cadeia de valor florestal.
Ontem, na abertura da Mosgrow, os oradores disseram que o país deve apostar na agricultura baseada em ciências e tecnologias. Um outro desafio é a formação de pequenos agricultores para tornar o agronegócio mais competitivo. Com as atenções viradas para a transformação e competitividade do agronegócio, a Mosgrow discutiu os principais desafios que Moçambique enfrenta no setor produtivo. Para a Bayer, multinacional que presta assistência na área agrícola, a agricultura em Moçambique deve ser baseada na ciência e tecnologia. É dessa forma que poderá responder aos desafios recentes do agronegócio e estimular o desenvolvimento local. Eu acredito que a agricultura é sem dúvida a base do desenvolvimento do país. O que eu não tenho certeza, ou melhor, o que eu penso é que nós não temos uma agricultura baseada na ciência e tecnologia. E é onde está o maior gap. Nós dedicamos a maior parte das nossas energias a trabalhar na agricultura, mas não incorporamos, não metemos nessa agricultura insumos que são baseados em ciência e que são tecnologias modernas. Então aí vem os aspectos da semente, por exemplo. Atendendo que cerca de 90% da produção agrícola nacional é proveniente dos pequenos produtores, a Socodev defende a capacitação deste grupo por via de cooperativas para melhorar a produtividade. Através da formação do produtor, através da capacitação e da formação das cooperativas, a Socodev acredita que podemos muito bem responder a todos os problemas que aqui foram arrolados. Falamos tanto dos desafios e da complementaridade da produção. A Socodev entende que no lugar de competitividade entre os produtores, os importadores, etc., acredita na complementaridade, que é um elemento muito importante. A ideia de formação é também sustentada pela Agra. O gestor da organização, Paulo Molle, propõe ainda a criação de uma lei sobre sementes e fertilizantes para o país assegurar investimentos. É importante que haja a lei de semente que dá possibilidade de maior investimento na indústria de semente. E quando digo semente, também o mesmo acontece com fertilizantes. O país não tem uma lei de fertilizantes, tem regulamentos à volta disso. Né? Isso inibe investimentos. E se inibe investimentos, inibe a capacidade de produzir suficiente semente para o país. Por seu turno, Rui Brandão, da empresa Aqui, sugere que o país substitua importações de produtos pela produção local, com vista a abastecer o mercado nacional. E normalmente a razão principal passa pela ausência de mercado. Portanto, não há mercado, portanto, não há disponibilidade de insumos nas zonas rurais. E não há disponibilidade de insumos, porque não há mercado, portanto, entramos num ciclo vicioso. Eu, se fosse Ministro da Agricultura, começava por substituir as importações. Substituir as importações por produção local. Moçambique é um país agrícola e possui aproximadamente 36 milhões de hectares de terra arável. A maior parte deste espaço é explorado pelo setor familiar. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas voltamos daqui a pouco com mais sobre o último dia da Feira Mosgrow. Agora vamos acompanhar a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Está cada vez mais difícil a ligação entre a cidade de Maputo e o distrito municipal de Canhaca. A principal embarcação que liga Maputo e Canhaca está parada desde sexta-feira. A travessia é feita em pequenas embarcações. Do Canhaca, a única coisa em movimento é a bandeira no cimo do barco. Isto porque a embarcação está parada desde a última sexta-feira, dia 1 de julho. Segundo uma nota fixada na Ponte Cais, a interrupção das viagens deve-se a trabalhos de reparação e manutenção da embarcação. A situação torna difícil a ligação entre a cidade de Maputo e o distrito municipal Canhaca. A população
depende agora de pequenas embarcações para chegar à ilha, correndo todo tipo de riscos, até porque as viagens são feitas de noite. A obrigatória que famba o sequino. Nestes barcos, pagam 300 meticais contra os 280 que pagavam no Caninhaca. Nos períodos de grande procura, como esta quarta-feira, a população recorreu a lanchas que chegavam a cobrar até 1.500 meticais. Por falta de dinheiro, o Sr. Mabonani não conseguiu viajar. Fiquei tolo lá, foi uma 14. Já até eles fundos como está conseguindo famba como ninguém está famba neste tipo. A STV sabe que a interrupção das atividades de embarcação visa consertar uma avaria. Entretanto, os trabalhos de manutenção orçados em cerca de 25 milhões de meticais ainda não iniciaram e a previsão é que o barco retome suas atividades nos próximos 60 dias. Face ao problema, o município de Maputo sugere o uso de outro barco avariado, cuja reparação já foi garantida para os próximos dias. A Caixa chegou na semana passada à África do Sul e nós pensamos que nos próximos 8 ou 10 dias a equipe sul-africana está cá para montar a Caixa. Entretanto, descobrimos também, porque o barco esteve muito tempo parado, que há alguns problemas de motor que têm de ser revistos. Mas nós pensamos que, provavelmente, agora durante o mês de julho, vamos ter o barco a funcionar para poder mitigar, portanto, o problema da travessia. Para a reparação do barco do município, já foram gastos 1.500.000 meticais para a compra de uma caixa de velocidade. Cerca de 1 tonelada de mariscos foi apreendida no Aeroporto Internacional de Maputo. Os produtos estavam a ser exportados ilegalmente para a China. São mais de 900 quilogramas de mariscos que estavam prestes a serem exportados através do Aeroporto Internacional de Maputo com recurso a documentos falsos. O esquema foi desmantelado pelas autoridades alfandegárias durante o processo de vistoria da mercadoria. Trata-se de 19 caixas contendo abalone. Abalone é um produto, um marisco de origem da África do Sul. Então, a empresa pretendia exportar esse produto para Hong Kong, no entanto, não apresentou nenhum documento comprovativo de importação e muito menos do destino da mercadoria. Segundo as autoridades, ainda não foi possível estimar o valor da mercadoria, mas há certeza de que é fruto do contrabando. As alfândegas não avançam o nome da empresa envolvida no processo, cuja mercadoria tinha como destino a cidade de Hong Kong. A razão pela qual foi feita a apreensão deste produto, até que o exportador, nesse caso, apresenta os documentos para efeitos de regularização. O marisco em causa designa-se abalone, espécie bastante apreciada como iguaria na culinária. Enquanto o proprietário não aparece, a mercadoria continuará sob o controle das alfândegas de Moçambique. O primeiro secretário da Frelimo em Tete está a ser acusado de corrupção. Gonçalves Gessemus e outros 5 funcionários públicos podem ter desviado 1 milhão de meticais dos cofres do Estado. Nesta nota que a STV teve acesso, Gonçalves João Gemusse, atual primeiro secretário provincial da Frelimo em Tete, é acusado de envolvimento num esquema de desvio de fundos públicos em mais de 997 mil meticais entre 2019 e 2021, altura em que foi administrador do distrito de Chiuta. No documento, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Tete acusa outros 5 funcionários afetos à Secretaria Distrital de Chiuta e com acesso ao Sistema de Cadastro Eletrônico de Funcionários Públicos, ECAF, de fazerem parte do desvio do valor em referência. Além de Gonçalves Gemusse, estão envolvidos o secretário permanente, um gestor de orçamento, uma técnica do Departamento de Finanças, um gestor de pessoal e um chefe de repartição da administração local e função pública. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Tete diz que os 6 funcionários cometeram crimes de peculato, falsificação de documentos, abuso de cargo ou função, pagamento de remunerações indevidas e participação econômica em negócios. Foi raptado no princípio desta noite, na cidade de Chimoio, em Manica, o empresário Ibrahim Patel. A vítima foi sequestrada quando chegava à residência.
Uma notícia por acompanhar daqui a pouco. 7 distritos na província da Zambésia debatem-se com falta de agências bancárias. O governo local faz um convite aos investidores com particular destaque para os bancos no sentido de fazer investimentos e alargar assim é que é, as microfinanças. Xinde, Inhaçus, Luabo na Zona Sul, Mulevala, Mucubela, Namaroi e Lugela no norte da província da Zambésia são distritos que ainda não têm agências bancárias, o que complica a vida dos funcionários públicos e da população. Muitas vezes abandonam postos de trabalho para encontrar um banco. Judito Mussácola pediu à direção do Mozabanco a expandir suas agências. Queremos mais, temos ainda outros 7 distritos e foi bom ouvir que vão colocar nas próximas planificações, vão pensar também na província da Zambésia. Fica um desafio para todos nós, porque gostaríamos que até ao final do quinquênio conseguíssemos que os 22 distritos da nossa província tivessem banco. Isto é um desafio e nós dissemos vamos todos trabalhar para que consigamos, com o nosso Mozabanco e as outras entidades, conseguir abranger os 22 distritos. A governante falava à margem de uma oferta de equipamentos informáticos que o banco fez às instituições de ensino. Foi dentro desta visão e em estreita colaboração com a Secretária de Estado da província que foi possível identificar parte das necessidades da província e, em função das nossas capacidades, encontrar forma de ajudar a supri-las. Os equipamentos informáticos foram para os institutos de formação de professores, bem como também do Instituto de Ciências de Saúde. Foi raptado no princípio desta noite na cidade de Chimoio, em Manica, o empresário Ibrahim Patel. A vítima foi sequestrada quando regressava a casa. De facto, Isauro Manjate, confirmamos o rapto ocorrido há pouco tempo aqui na cidade de Chimoio. Estamos a responder justamente da residência do empresário ora raptado. Trata-se de Ibrahim Patel, que foi raptado por volta das 18h30, quando chegava nesta sua residência, ido da loja onde passou o dia a trabalhar. Trata-se de um empresário que tem se dedicado no ramo de negócios. Este empresário tem uma cadeia de lojas que se dedica à venda de eletrodomésticos e também de mobiliários de escritório, e também tem uma papelaria. É portanto, um empresário de renome. Em termos daquilo que teria acontecido, segundo testemunhas que aqui não quiseram dar a cara, é que quando este mesmo empresário chegou aqui, foi surpreendido com homens altamente armados e que estes, portanto, arrastaram-no para a sua viatura e levaram-no para a parte incerta. Minutos depois, a polícia fez presente aqui, mas, portanto, não teve pistas de como é que estes mesmos raptores seguiram depois de ter levado o empresário Ibrahim Patel. Portanto, são essas informações que temos a avançar por hora. A polícia diz que vai pronunciar-se, entretanto, sobre este rapto num briefing a jornalistas, portanto, amanhã, sexta-feira, quando for 10 horas. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Empresário Ibrahim Patel sequestrado esta noite na cidade de Chimoio. Agora, fora de portas, o primeiro-ministro britânico confirmou hoje a renúncia ao cargo. Boris Johnson desiste também da corrida à liderança do Partido Conservador. E na África do Sul, a greve de transportadores já terminou. Amanhã, a situação voltará à normalidade. As autoridades sul-africanas removeram hoje os instrumentos usados para bloquear as estradas. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital de Maputo vai registrar uma máxima de 24, uma mínima de 15, previsão de céu ligeiramente limpo. Xai-Xai, 24 de máxima e 11 de mínima. Inhambane, mesmo cenário, 17 de mínima e uma máxima de 26. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, 25 de máxima e 14 de mínima. Chimoio, 22 de máxima e 11 de mínima. Climane, na Zambésia, uma mínima de 16 e uma máxima de 27. Tete,
29 de máxima e uma mínima de 16. Avançamos ao norte do país, começamos por Nampula, uma máxima de 26 e uma mínima de 16. Continuação de céu ligeiramente limpo. Lixinga, 20 de máxima e 8 de mínima. Por fim, Pemba, em Cabo Delgado, 27 de máxima e 17 de mínima. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora ao desporto. A Black Bulls e o Ferroviário da Beira foram aprovados no processo de licenciamento de clubes da CAF. As duas equipas estão assim habilitadas a participar das competições africanas da temporada 2022-2023. As duas coletividades cumpriram com todos os 5 critérios inspecionados durante o rigoroso processo de licenciamento de clubes da CAF. Ao todo, são 5 os elementos principais para um clube ser aprovado: o critério desportivo, o financeiro, o das infraestruturas, o administrativo e jurídico. Assim, a Associação Black Bulls e o Ferroviário da Beira ficam autorizados a representar o país na temporada 2022-2023 das Afrotaças, cujo arranque está previsto para setembro próximo. Entretanto, em agosto, os 2 clubes devem inscrever os seus jogadores para a fase das eliminatórias do acesso à fase de grupos. De recordar que a Black Bulls vai lutar pelo acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de África, já o Ferroviário da Beira pela participação na Taça da Confederação. E agora vamos conhecer os temas em destaque no Noite Informativa de hoje. Mucipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. O Banco Mundial reconhece que a estratégia de crescimento de Moçambique, que ajudou a elaborar, falhou. A instituição de Bretton Woods assina por baixo as conclusões ou as teses de vários acadêmicos moçambicanos de que Moçambique mergulhou na exclusão social e no fosso entre os que têm condições e os que não têm. O Banco Mundial aponta para a precariedade do emprego em Moçambique, a diminuição do rendimento e o crescimento desigual. É como se o médico estivesse a admitir que a receita que passou para o paciente falhou. E este mesmo paciente pode não ter prestado atenção nos riscos em relação aos efeitos secundários. Desde que está em Moçambique até o dia 8 de março de 2022, o Banco Mundial meteu aqui no país 4,8 bilhões de dólares norte-americanos. Os defeitos do modelo do desenvolvimento econômico de Moçambique vão ser aflorados aqui no Noite Informativa por Mohamed Hassin e Ali Jamal. Aqui no Noite Informativa a não perder. Mateus Magala não precisa esperar muito tempo para perceber os problemas na sua casa. Acidentes de viação logo à sua entrada, paralisação de chapas informais com quem tem de negociar hoje e também a avaria da principal embarcação que faz a ligação entre a cidade de Maputo e a Inhaca. Problemas que surgiram há poucos dias deste ministro ter tomado posse. Este último problema levanta outros problemas, digamos assim. É que a Transmarítima, que é a operadora da embarcação, diz que precisa de 60 dias, 2 meses para reparar a avaria. Nestes 60 dias não há solução para a população. A população tem de, por si própria, encontrar meios alternativos para sair de Maputo para Inhaca ou de Inhaca para Maputo. São problemas em que Mateus Magala tem de encontrar soluções. Este vai ser o tema de Ivone Soares. Vamos olhar para estes estas 3 situações de batismo de Mateus Magala e como é que o ministro aponta as soluções para resolver o problema. Vamos também abordar a longa espera pela tabela salarial única. Há meses que o governo diz que está a fechar os parâmetros, está a fechar as contas, mas até hoje não há números. O Ministério da Economia e Finanças está, de província a província, a explicar aos funcionários que, afinal, esta tabela não visa aumentar salário de ninguém. Depois de tanta expectativa e de tantos funcionários públicos a esfregarem as mãos à espera de melhores condições salariais. Este último Conselho de Ministros, que não houve, portanto, devia ter sido realizado esta terça-feira, não foi realizado, teria decidido, portanto, uma das etapas desta tabela única salarial. Indícios de que pode estar a haver problemas para ter a tal tabela única
salarial. Vamos discutir as possíveis dificuldades de sistematizar numa única folha todos os funcionários públicos aqui no Noite Informativa. Um vasto leque de temas para si, caro telespectador, abordarmos já aqui a seguir no Noite Informativa. Eu e os meus convidados logo abrir com o Ivone Soares, olharmos para o batismo de Mateus Magala. Aguardamos por si. Até já. Está feito o convite, acompanhe a Noite Informativa daqui a pouco no canal de notícias. Afinal, o Estádio Nacional do Zimpeto foi aprovado provisoriamente aos 2 Jogos Internacionais das eliminatórias de acesso ao CHAN 2023. Haverá uma nova inspeção para os jogos da fase de grupos do CAN e das Afrotaças. A decisão já tinha sido tomada pela Confederação Africana de Futebol quando agendou domingo passado o jogo entre Moçambique e Zâmbia da primeira eliminatória de acesso ao CHAN 2023 para o Estádio Nacional do Zimpeto. Mas o que não estava claro era a forma de aprovação do maior recinto desportivo do país. O esclarecimento chegou através de um comunicado do órgão que gera o futebol africano. O Estádio Nacional do Zimpeto foi aprovado temporariamente. De acordo com o comunicado da FMF, emitido esta quarta-feira, a CAF refere que o Estádio Nacional do Zimpeto foi temporariamente aprovado apenas para os jogos de qualificação ao CHAN 2023, diante da Zâmbia, a 24 de julho corrente, e caso se qualifique a derradeira eliminatória para o embate diante do Malawi ou Zimbábue em outubro próximo. A Confederação Africana de Futebol, através do relatório, elogia os progressos alcançados pela equipa de gestão do estádio. Entretanto, recomenda a realização de algumas intervenções prioritárias, isto é, no que se refere ao perímetro de redação do estádio e nos sanitários para os espectadores, tendo em vista uma aprovação permanente. Aliás, essa falta de aprovação permanente obriga a uma outra inspeção próximo mês para que o recinto desportivo esteja em condições de acolher todos os jogos internacionais de seleções e de clubes. Para trás do desporto, o Banco Mundial diz que o atual modelo de crescimento de Moçambique contribui para o aumento de desigualdades entre as pessoas. A instituição financeira internacional salienta que o documento teve pouca afluência na redução da pobreza. Vamos agora acompanhar um resumo da Mosgrow, que terminou hoje. As exposições continuaram a ser a grande atração desta quarta edição da Conferência Mosgrow. Houve de tudo, desde sementes, tecnologia agrícola e até produtos prontos para a degustação no local.